Bom dia, pessoal. Vão entrando aí na aula. Bom dia, gente. Sejam bem-vindos a mais uma aula de TCC. Então, aguardar aí o pessoal ir entrando, tá? Pra gente dar início à nossa aula, certo? Então, justificando, gente, a necessidade dessa aula, que seria, né, o horário da turma da manhã, e à noite a gente teria a aula da turma da noite, né? Estamos fazendo as duas juntas hoje, porque à noite eu estarei num treinamento junto com a direção e demais colaboradores, tá? E por isso que a gente não vai poder ter a aula no horário da noite mesmo. Sem problema, Silvaneide. Você pode ir acompanhando na medida do possível e, no caso, você pode assistir posteriormente a aula, tá? Então, vou só fazer aqui, colocando só para ver quem tá presente aqui agora, tá? Graça Laurentino, Maria das Graças, seja bem-vinda. Então, tá conseguindo ter acesso hoje. Quem foi chegando, gente, por favor, vai colocando o nome. E avisa, por favor, quem é da manhã e da noite, só para ficar mais fácil para mim poder organizar aqui, tá bom? Como está sendo aí a confecção do TCC de vocês? Já está tudo pronto? Tudo pronto não, né? Tudo encaminhado. Quem tem como estar tudo pronto agora? Então, o Paulo dizendo quase tudo. Então, tá certo. Tá no caminho certo, então, viu, Paulo? Está quase tudo pronto, então tá indo. Então, vamos lá, gente. Eu coloquei um aviso para vocês, né, no grupo ontem à noite, que todas as aulas que eu consegui gravar, né, porque infelizmente algumas aulas elas foram perdidas,
Não sei por qual motivo o Instagram, ele não, mesmo eu colocando para salvar, ele não salvou o arquivo, né, da live. E aí alguns ficaram faltando, mas eu acho que na turma de vocês todas, se não a maioria das aulas estão disponíveis no meu canal no YouTube, tá bom? E aí vocês podem, né, assistir lá quantas vezes vocês quiserem, tirar dúvidas. Teve uma aula do pessoal do TCC2, na verdade só foi uma que eu consegui gravar, porque também no TCC2 a gente está tirando as dúvidas pelo WhatsApp, mas lá tem explicando um pouquinho em relação à configuração, à formatação, tá, do trabalho. Então, se vocês tiverem interesse em assistir, é interessante, porque vocês vão tirar um pouco das dúvidas do que colocar ou não, tá? Seguindo lá o modelo disponibilizado para vocês. E aí, esse canal, né, no YouTube, vou continuar postando, por exemplo, quando terminar essa aula, se Deus quiser, eu vou conseguir gravar ela. E aí vocês vão poder assistir ela no YouTube. Vai ficar 24 horas aqui, né, no Instagram, mas quem não puder assistir de hoje para amanhã de qualquer forma, vai ficar lá. Então, existem as playlists de cada disciplina, tá? Então, no caso, o nome do arquivo vai ser o nome do vídeo, né? Vai ser o nome da disciplina e se é da turma da manhã ou da noite. E o dia que aquela aula foi gravada, tá bom? Porque aí vocês não se perdem, vocês vão ter uma noção ali do que é que vocês, né, deveriam estar acompanhando ali dentro da disciplina. Então, vou começar nossa aula, tá? Acho que já a demanda de alunos que estavam entrando de uma vez, acho que já foi. Aos poucos, quando forem entrando, eu vou dando continuidade. Então, para não restar dúvidas, eu vou iniciar novamente na parte de metodologia, tá, gente? São só 3 slidezinhos. Reforça para o pessoal da manhã e explica para o pessoal da noite. Lembrem-se de entrar em contato com seus respectivos orientadores, tá, gente? Porque vocês precisam estar construindo o trabalho de vocês com coisas que não dependem só de mim, tá? Com coisas que são específicas do trabalho de vocês. E estamos vendo que alguns alunos, eles não estão buscando os orientadores, só vão chegar, né, na última semana antes da avaliação. Então não é assim que se faz. É necessário que vocês tenham um acompanhamento e que vocês busquem esse acompanhamento, tá bom? Então, a gente, né, tinha falado sobre a introdução, onde na introdução a gente tinha a parte de contextualização, onde vocês iam estar falando, trazendo, né, o que a literatura tem disponível ali sobre aquele conteúdo, o que também não se sabe sobre aquele conteúdo, né? Existem muitas informações referentes ao conteúdo que podem variar de autores. Então vocês vão trazer essas discussões, vão trazer informações baseadas, né, a parte da contextualização baseada em citações, em sites oficiais, né, em plataformas de pesquisa científica. Então, não utilizar revistas, exemplo, Época, Super Interessante, Veja. Isso não é revista científica, tá, gente? Então, não deve ser utilizada, né, a não ser que vocês estejam fazendo um trabalho relacionando com notícias divulgadas na mídia aberta, né, na mídia para população em geral e não na mídia especializada.
Então, terminando a contextualização, né, que é a parte inicial da introdução de vocês, dependendo da temática que vocês forem estar falando, né, como todos os alunos são da área de saúde, provavelmente vocês vão ter muitas informações que vão ser baseadas em DataSUS, Ministério da Saúde, Organização Mundial da Saúde, Organização Pan-Americana de Saúde e assim por diante. Logo após a contextualização, né, onde o ideal é que vocês tenham utilizado o esqueleto, né, para montar as ideias ali de vocês e só depois vocês colocarem em prática a parte escrita. Vocês vão ver logo após a contextualização a justificativa, que é o porquê que vocês escolheram aquela temática, lembrando que é sempre do ponto de vista da ciência, tá? Baseado nos dados que vocês trouxeram na contextualização. Bom dia, Cristina. Por favor, coloca o nome e a turma. Então, após a justificativa, né, um parágrafo com a justificativa, vocês vão fazer um novo parágrafo agora com a pergunta norteadora e a hipótese. Então, a pergunta norteadora e a hipótese de vocês, a pergunta, como o próprio nome está dizendo, ela tem que vir em forma de pergunta mesmo, tá? Então, essa pergunta que norteia, que direciona a pesquisa de vocês, ela deve ser construída, né, baseada no problema que vocês identificaram, ao qual vocês resolveram desenvolver uma pesquisa sobre, bom? Então, fazendo a pergunta norteadora, logo após vocês colocam a hipótese. A hipótese vai ser a resposta à pergunta de vocês. Então, se vocês fizeram a pergunta, vocês vão colocar o que é que vocês acham que seria aquela resposta. E aí, lembrando que justificativa, pergunta norteadora, hipótese e objetivos, eles não vão ter citação, porque eles são baseados nas informações que vocês tiveram e na vivência de vocês ao observar aquele problema, né? Então, por isso que a gente tem que ter um problema para iniciar a pesquisa, para em cima disso desenvolver todo o resto. Depois da pergunta norteadora e hipótese, lembrando que a hipótese ela tem que ser bem direta, tá, bem objetiva. Vocês não vão escrever meia página sobre a hipótese de vocês não, tá? É algo bem direto. E aí a gente tem o objetivo. Lembrando que os objetivos eles devem ser iniciados sempre com verbos no infinitivo. Exemplo: avaliar, descrever, criar, intervir, esclarecer, interferir. Bom, verbos no infinitivo, tá? E aí, de acordo com o trabalho de vocês, com o que vocês querem propor para ser o objetivo daquela pesquisa, vocês colocam ali os objetivos. Terminando o objetivo, a gente termina a nossa introdução. E aí vai vir a nossa metodologia, tá? Então, a metodologia, vocês vão colocar os materiais e métodos que serão utilizados para coletar os dados de vocês. Se for um trabalho de campo, vamos colocar como exemplo aqui alguns materiais que vocês podem utilizar. Uma pesquisa de campo, você pode estar utilizando, dependendo do que você for fazer, você pode estar utilizando EPIs como luvas, máscaras, gorros, aventais. Vamos supor que você fosse fazer uma pesquisa
fazendo análise dos casos suspeitos de coronavírus, do Covid-19. Então, você teria que ter toda uma paramentação, né, de EPIs para resguardar as seguranças da saúde de vocês. Então, todos esses EPIs que seriam utilizados, eles devem estar dentro dos materiais que serão utilizados ali dentro da pesquisa, tá? Bom dia. Então, se você for utilizar mais coisas, vou utilizar algodão, vou utilizar álcool, vou utilizar bisturi, uma pinça, vou utilizar uma cubarrim, seja lá o que for, tá? Vocês precisam tá colocando dentro dos materiais que vocês vão estar utilizando. Aislane, Crislaine, Ana Carolina, Elaine, sejam todas bem-vindas à aula. Então, dentro desses materiais eu dei um exemplo com uma pesquisa de campo, né? Agora, se a sua pesquisa for bibliográfica, como é que vocês vão fazer? Vocês têm ideia? Quais seriam os materiais utilizados numa pesquisa bibliográfica? Hein, gente? Vocês sabem dizer? Gente, na pesquisa bibliográfica. Estão colocando agora. Então, Rosevânia perguntou as plataformas, livros, artigos. Isso mesmo, gente. Então, no caso de quem vai fazer uma pesquisa de campo, os materiais que vocês vão utilizar pode ser físico ou virtual, né? A gente pode ter essas opções. Deixa eu falar de frente aqui para vocês. Fico sentindo... Ai, gente, eu esqueci de ligar minha luz. Vocês estão me vendo direito aí? Eu esqueci de colocar a minha luz aqui de frente. Vocês estão vendo só a janela, quer dizer, a porta aqui. A claridade. Vocês estão vendo direito? Me vendo direito? Ou tá muito escuro? Que aí qualquer coisa eu acendo a luz aqui. Que eu esqueci. Estão vendo, né? Beleza. É porque tá de manhã. Se fosse à noite ia estar um breu danado. Então eu vou até... Não, tirar aqui a coberta. Então, vamos lá. Dentro da... deixa eu botar aqui. Sim, dentro... economizar energia, pois é. Mas eu tô com outras luzes acesas aqui também. Só não liguei direto pra mim, porque eu costumo apagar as outras e deixo a do estúdio ligada pra mim. Bom, mas vamos lá. Dentro de uma pesquisa bibliográfica, vocês vão ter que adequar a metodologia para a coleta de dados bibliográficos. Então, vocês precisam determinar onde que vocês vão coletar os dados de vocês. No caso, vocês vão poder utilizar locais físicos, né? Que aí vocês podem, se bem que no TCC1 agora está complicado com essa questão do Covid-19, né? Mas se for pretensão ou se vocês fizeram também antes da quarentena, informar que as coletas de dados serão, né, feitas através de bibliotecas físicas. Como exemplo, a gente tem a própria biblioteca da faculdade, tá? Então, Biblioteca João Paulo II da Faculdade Santa Emília de Rodar,
Biblioteca Central da Universidade Federal da Paraíba, Biblioteca Setorial da Universidade Federal da Paraíba. Então, não sei se vocês têm conhecimento, mas na Federal ela não tem apenas aquela biblioteca gigantesca, tá? Que é chamada de Biblioteca Central, que é a maior de todas que tem lá, certo? Então, é aberto, né, ao público, qualquer pessoa pode entrar lá e pesquisar, não agora, né, por causa da quarentena, mas que fique de conhecimento para vocês que é uma biblioteca disponível para todo mundo, certo? Então vocês podem ir até lá quando possível, adquirir informações. Então, como eu estava falando, na UFPB, além dessa biblioteca central, que é o prédio maior de todos, né, que fica ali bem no meio da faculdade, perto da reitoria, a gente tem as bibliotecas setoriais. Então, cada centro ele vai ter uma biblioteca específica para os cursos que aquele centro abrange. Por exemplo, eu tinha a parte da biologia, né, a maioria dela fica no CCEM, Centro de Ciências Exatas e da Natureza. Então, tinha a biblioteca setorial, né, que trazia muitos artigos, livros, da parte ali da biologia, tá? Da geografia também, porque o CCEM ele tem outros cursos, mas focando na biologia, né, que é a minha formação. O próprio HU, ele tem uma biblioteca lá dentro, tá? Eu não lembro agora qual é o andar. Quando eu estava cursando lá, eu sei que a gente ia lá no HU, entrava lá nos cantos, não lembro agora qual é o setor, até porque deve ter mudado também, né, pelo tempo. Não lembro nem qual foi a disciplina que a gente utilizou lá. Não lembro se foi fisiologia, embrioanatomia, não lembro não. Sei que a gente usava bastante no início do curso, quando a gente tinha as aulas lá no centro de saúde. Quem chegou depois, gente, por favor, coloca o nome, porque alguns não dá para identificar pelo nickname de vocês. Então, bibliotecas físicas, né, como eu dei o exemplo, podem ser de outras instituições também, tá, gente? Eu citei a nossa e a da UFPB, mas podem ser outras, como é que chamam? Outras faculdades e universidades também. Uma coisa interessante de se utilizar as bibliotecas da Federal, no caso os computadores de lá, porque não sei se vocês já se depararam com essa situação nas pesquisas que vocês estão fazendo, que algumas vezes vocês entram nas plataformas e aí a plataforma diz que aquele artigo que vocês estão buscando, ele é bloqueado, né? Então, para você ter acesso a ele, vocês teriam que ir fazer um cadastro e pagar, né, um valor que é em dólar, né, por sinal, que no caso seria ali em torno de, geralmente é em torno de 30 e poucos dólares, para você ter um artigo. Então é um valor muito alto para a realidade da gente, até porque o dólar está na faixa de quase R$5. Então fica inviável você pagar R$150 para ter um artigo. Então Milene está dizendo que está travando. Milene, para mim aqui tá ok, tá? Qualquer coisa você acompanha a aula depois, tá? Ou aqui pelo próprio Instagram, ou então pelo YouTube, que eu vou disponibilizar para vocês, tá bom? Sim, então vocês tendo acesso aos computadores da Federal, vocês conseguem acessar muito mais artigos de forma gratuita, né, devido ao vínculo que eles têm de ser uma instituição pública, do que aquelas que você teria acessando de casa, tá bom? Então, é interessante que vocês, quando possível, né, vocês também busquem outras fontes, outros locais de pesquisa, não apenas em casa. Nesse momento, fiquem em casa, né? Eu tô falando num futuro próximo.
E aí vocês coloquem, né, se vocês estão buscando essas referências de artigos, de livros, de manuais, de sites, tá? Sites, quando eu falo sites, eu estou falando plataformas oficiais, exemplo, Ministério da Saúde, o CDC, que é o Center Disease Control, Centro de Controle de Doenças americano, o FDA, Food and Drugs Administration, né, que é tipo a Anvisa aqui do Brasil, só que nos Estados Unidos, Organização Pan-Americana de Saúde, entre outros, né, outros sites oficiais. Eu não estou falando de blog não, tá, gente? Pelo amor de Deus, não utilizem blogs. Estou falando de sites oficiais que podem estar ajudando vocês aí a trazerem, né, informações e melhorar aí o trabalho de vocês. Então, colocar onde vocês vão coletar, né, as informações, como que vocês vão coletar, tanto faz se é bibliográfico de campo, vocês vão ter que dizer também a metodologia. Na verdade, vocês iniciam dizendo qual é a metodologia. Eu enviei na aula passada para vocês um artigo, tá? Onde esse artigo ele traz uma explicação sobre alguns tipos de metodologia existentes que pode estar dando um direcionamento para vocês em qual método vocês vão utilizar para coletar os dados de vocês. Então, a pesquisa bibliográfica, tá, mas ela vai ser o quê? Por exemplo, vai ser uma pesquisa descritiva, vai ser uma pesquisa integrativa, ela vai ter uma abordagem qualitativa, quantitativa, isso vai variar, tá? Como eu disse, nesse artigo que eu enviei, tem descrevendo todas essas metodologias e muitas outras, e aí vocês leiam, estudem, né, para definir qual que vocês vão utilizar. Bom dia, Gleiriston. Deixa eu só tirar aqui uma janelinha que apareceu. Ai, fiz besteira. Ah, pronto. Tava fazendo besteira. Oh, meu Deus, eu tirei a janela e voltou. Pronto. Então, seja bem-vindo, Gleiriston, à aula de TCC, tá? O pessoal do TCC 1 da manhã e da noite, de enfermagem e de biomedicina. Dando continuidade, então, a forma, né, onde vocês vão coletar os dados e qual método que vocês vão utilizar para coletar os dados vai ser extremamente importante. A gente já viu, eu já falei para vocês que uma metodologia errada vai ser o principal fator de uma reprovação do trabalho. Então, vocês levem a sério a construção dos trabalhos de vocês. Então, outras informações que devem vir em metodologia são, por exemplo, critérios de inclusão e exclusão. Critérios de inclusão seriam aqueles critérios que vão fazer, certo? Kaliane, já coloquei aqui sua presença. Critérios de inclusão vão ser aqueles critérios que fizeram você escolher aquele material que vai estar dentro da sua pesquisa. Como eu disse, tanto faz se é bibliográfico de campo. No caso de uma pesquisa bibliográfica, os critérios de inclusão poderiam ser os artigos dos últimos 5 anos, os artigos publicados em língua portuguesa e inglesa, tá? Então isso seria critérios de inclusão. Numa pesquisa de campo, os critérios de inclusão, vamos supor que fossem, deixa eu pensar aqui numa pesquisa, vamos dizer que fosse uma pesquisa sobre doenças parasitárias, se estivesse falando, não, vou trazer um outro exemplo, fica mais fácil de vocês entenderem. Então, vamos supor que vocês vão fazer uma pesquisa de campo, onde vocês vão trabalhar com pessoas
que fizeram cirurgia de vesícula, de retirada de vesícula, no Hospital Santa Isabel, tá? Isso é uma situação hipotética, tá, gente? Tô criando aqui. Então, vocês iriam avaliar, o objetivo de vocês na pesquisa era avaliar o pós-operatório desses pacientes, que vocês querem identificar. Um outro objetivo do trabalho era identificar os motivos que levam à demora da alta nesses pacientes. Gente, eu não estou dizendo que existe demora na alta de paciente que fez cirurgia de vesícula, não, tá? Eu estou criando um exemplo hipotético aqui, só para que vocês consigam compreender o raciocínio de critérios de inclusão e exclusão. Então, minha pesquisa seria com pacientes que iriam fazer a retirada da vesícula, e eu quero avaliar o pós-operatório desses pacientes. Então, meu critério de inclusão poderia ser maiores de 18 anos, e aí todo mundo acima de 18 anos entraria, idosos, jovens adultos, seja lá qual for a idade, acima de 18 anos entraria. Então, se aparecesse criança, não entraria, porque eu defini que na minha pesquisa o critério de inclusão seria maiores de 18 anos. Então, pessoas maiores de 18 anos, um critério. Pessoas que vão fazer a cirurgia de retirada da vesícula seria o meu segundo critério, tá? Lá no Hospital Santa Isabel. Pronto, eu posso deixar esses dois critérios, tá bom? Como sendo os critérios de inclusão da minha pesquisa. E aí, quais poderiam ser critérios de exclusão? Eu quero que vocês me digam aí. Lembrando, critérios de inclusão são aqueles critérios que fazem alguém, né, o foco da minha pesquisa, fazer parte da minha pesquisa. Critérios de exclusão seriam os critérios que vão fazer com que aquelas pessoas que estavam dentro do critério de inclusão tenha algo a mais, que elas sejam excluídas, tá? Então, quem poderia me dar um exemplo aí de critério de exclusão nesse exercício, né, nessa ideia de pesquisa que eu dei, que seria dos pacientes de cirurgia de vesícula? Hein, gente? Tô esperando vocês. Não, Paulo, eu já falei que os pacientes maiores de 18 anos, eles farão parte da pesquisa. Eles já estão dentro do critério de inclusão. Eu quero critérios de exclusão. Isso, critérios que eu vou excluir aquele participante da minha pesquisa. Então, o Paulo está falando dados de outros pacientes, outros procedimentos. Aí ele está dizendo aqui, então menores de 18 anos. Não. Por quê? Eu acabei de dizer que os critérios de exclusão não são o oposto de critérios de inclusão. Então, Márcia, Caliana, um monte de gente está usando esse exemplo aqui. Não, gente. Critérios de exclusão não é o oposto do de inclusão. Tamires chegou aqui. Tamires está dizendo aqueles que tiveram alguma complicação. Beleza? Então, todos aqueles que estavam dentro do critério de inclusão, que eram maiores de 18 anos e que apresentavam, estavam no hospital para fazer a cirurgia da retirada do apêndice, da vesícula, né? Então, eles estariam dentro do critério de inclusão. Mas, como no exemplo que também falou aqui, se ele teve alguma complicação, ele vai sair. Bom,
Aqui, a Joana está dizendo aqui, pacientes que vão fazer colecistostomia. Tá dando microfonia, Bárbara? Deu para entender, né? Então, um outro exemplo, dando continuidade aí nesse exercício, né, que a gente está fazendo. Pessoas que maiores de 18 anos e que iam fazer cirurgia de vesícula. Então, esses são critérios de inclusão. Critérios de inclusão: pessoas que durante a cirurgia venham a óbito, pessoas que tenham complicação durante a cirurgia e pessoas que durante a cirurgia possam vir a ter acometido na cirurgia, né, mais de um órgão, né, e o médico ali durante o procedimento ele não mexeu só na vesícula, ele precisou tirar parte de um órgão, alguma coisa de outro órgão, tá? Acometeu o fígado também, certo? Que poderia estar até dentro das complicações. Melhorou, Bárbara, o som agora? Tá melhor? Aqui parou a microfonia para mim. Me informem, por favor. Então, dentro dos critérios de inclusão e exclusão, vocês conseguiram compreender? Critérios de inclusão são aqueles que vão fazer parte da pesquisa. Critérios de exclusão são aqueles que as pessoas estavam dentro dos critérios de inclusão, mas teve vamos dizer, um agravante, uma complicação, algo a mais que vão fazer com que eles saiam. Beleza, tá? O pessoal tá dizendo aqui que tá melhorando. Então, vamos continuar. Deu para entender, né, gente? Agora o que são critérios de inclusão e exclusão. Então, eu fiz esse critério de inclusão e exclusão para uma pesquisa de campo. Na bibliográfica eu já tinha falado, né, a questão de os anos de publicação. Meus critérios de inclusão vão ser os últimos 10 anos de trabalhos relacionados a essa temática nas línguas português, inglês e espanhol. Critérios de exclusão: aqueles trabalhos que não sejam trabalhos completos. Então, aqueles que são formato de carta, resumo, entre outras coisas, eles não vão entrar na minha pesquisa. Então, eles estavam dentro do critério de inclusão, eram dentro da temática, estava dentro dos 10 anos, estavam nas línguas escolhidas, mas não é um trabalho completo, então eu vou tirar. Deu para entender, gente, nos dois exemplos, tanto na pesquisa de campo quanto na pesquisa bibliográfica, como que vocês podem estar desenvolvendo aí o raciocínio dos critérios de inclusão e exclusão para a pesquisa de vocês. Lembrando que o método, aí cada um vai ter que determinar de acordo com a sua própria pesquisa. Beleza, então vamos continuar. Espero que na aula de hoje esteja clareando um pouco mais. Vou tentar segurar aqui para diminuir a microfonia para vocês, tá? Beleza. Dentro da metodologia, vocês vão colocar, né, o local do estudo, que aí vai depender se a pesquisa é de campo ou bibliográfica. A gente já disse, né, pesquisas em bibliotecas físicas, né, plataformas de pesquisa virtuais. Se for uma pesquisa de campo, se for numa escola, se for num hospital, num laboratório, numa instituição de ensino superior, se for na rua, se for numa feira, seja lá onde, numa fazenda, seja lá onde for, gente, numa unidade de saúde, vocês vão ter que dizer aonde que vai ser realizada essa pesquisa. Se for na residência do participante, tá? Tudo isso tem que ser apontado e descrito no trabalho. Outra coisa que tem que estar na metodologia é riscos e benefícios da pesquisa. No caso de um trabalho de campo, deixa eu só ler aqui o que o Paulo está falando. Fiz pela portaria do Ministério da Saúde. Sim, aí você coloca que
sua coleta de dados está sendo por meio de plataformas relacionadas ao Ministério da Saúde, tá? Sim, esqueci agora o que eu estava falando. Bruno raciocínio. Deixa eu ver se eu lembro. Sim, riscos e benefícios da pesquisa. Então, descreveu que foi bibliográfica, mas não é só dizer que é bibliográfica, tá? Ela é bibliográfica de que tipo? Integrativa, descritiva ou qualquer outro tipo que tenha. Sim, riscos e benefícios. Então, os riscos da pesquisa, numa pesquisa de campo, são os riscos relacionados ao participante da pesquisa. Não é ao pesquisador, tá, gente? Sempre relacionado ao participante da pesquisa. Na aula que a gente for falar mais pra frente sobre os aspectos éticos, aí vocês vão compreender melhor. Mas eu tô dando já essa explanação aqui para vocês, para que vocês para vocês irem já direcionando, né, a metodologia de vocês. Então, os riscos de uma pesquisa de campo vão ser relacionados ao participante. Então, esses riscos, qual seria o risco dessa pessoa fazer parte da sua pesquisa? Eu vou dar um exemplo aqui e vocês me dizem se essa pesquisa que eu vou citar, ela possui ou não risco, tá bom? Então, eu vou fazer uma pesquisa de campo, aonde eu vou elaborar um questionário para as pessoas responderem aquele questionário. Então, vou entregar uma folhinha, né, com as perguntas, e aí eu quero avaliar, vamos supor, o nível de estresse daquelas pessoas no ambiente vamos supor, numa unidade básica de saúde. Eu estou fazendo um estudo com os profissionais de saúde. Então, eu vou fazer um questionário, eles vão responder. Essa pesquisa tem risco? Referencial teórico não é metodologia, tá? E no caso, Levânia, do nosso trabalho não tem referencial teórico. Isso seria a mesma coisa se da contextualização, tá bom? Tamira está dizendo que tem risco sim. Então, qual o risco? Pois vai expor a unidade de saúde. Não. Não, a unidade de saúde, a identificação do profissional, ela não é feita. Quem mais? Bora, gente, bora pensar, bora pensar. Sempre tá passando. Ninguém mais sabe dar uma sugestão? Bora, pessoal. Nada, ninguém. Que absurdo. Segunda-feira, gente, início de semana aí, vocês deviam estar todos animados para começar a semana aprendendo bastante. Então, a Islane está dizendo que não entendeu. A pergunta é: uma pesquisa onde eu vou fazer um questionário para profissionais de saúde, vamos supor que eu queira avaliar o nível de estresse deles. Existe risco para esses profissionais de saúde em eles estarem respondendo esse meu questionário? Sim ou não, por quê? Hein, gente? Existe risco?
Bora, gente. O tempo tá passando. Tic-tac, 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 tic-tac. Ninguém? Ninguém? Então, a Islane está dizendo aqui que não, já que a identificação é preservada para o profissional. Então, Márcia acha que não. Tamires está dizendo que tem risco, só que Tamires não está dizendo qual é o risco. Tem que dizer assim, e por quê, gente? Não é só assim, não. Então, a Márcia está dizendo que não, porque vai ser um questionário. Tamires e Paulo estão dizendo que sim, mas não disseram o porquê. Então, eu quero que vocês que disseram que sim, me falem o porquê. E aí depois eu digo quem tá certo. Se tem ou não risco. Vamos, defendam a ideia de vocês. Então, também está dizendo a pessoa desenvolver alguma patologia a mais. Como assim, Tamires? Através de um questionário? Qual patologia ela poderia desenvolver? Explique-nos. Seja mais clara. Lembrem-se, gente, que eu estou forçando vocês aqui a raciocinar, porque quando vocês estiverem no trabalho de vocês, vocês vão estar sozinhos, né? E aí, tendo esse estímulo aqui agora, fica mais fácil de vocês, quando estiverem sozinhos, colocar em prática no trabalho de vocês. Então, Márcia está dizendo que o risco pode ter, porque vai falar mal do local que trabalha. Tá confusa. Não vai falar mal, Márcia. Tá avaliando o nível de estresse do profissional. A pessoa pode ser estressada não pelo ambiente de trabalho, pode ser estressada porque ela é estressada com a vida. Então, Graça está dizendo que está envolvendo pessoas. Paulo, se ele falar mal da instituição, pode perder o emprego. Não é isso. Então, vamos lá, deixa eu dar a resposta. Então, toda pesquisa... Não, resposta inadequada, Rosivânia, não entendi. Então, vamos lá. Toda pesquisa envolvendo seres humanos, ela tem risco. Toda. Pode ser uma entrevista, pode ser um questionário. Toda pesquisa, tá? E principalmente se for uma pesquisa onde você vai fazer uma intervenção ali, né, com o paciente. Aí é que ela tem risco mesmo. Então, eu dei um exemplo de uma pesquisa mais simples, só para que vocês possam compreender que toda pesquisa tem riscos. Então, nessa pesquisa que eu falei de um questionário, quais seriam os riscos dela? Então, a gente avalia o risco de 3 formas: hein? Risco mínimo, moderado e alto. Dependendo da pesquisa, mesmo sendo um questionário, ela pode ser mínimo, moderado ou alto, tá? Isso não tem a ver com a técnica, sim, tá? E sim com a forma que é feita as perguntas. Então, no caso desse estudo que a gente estava citando como exemplo, se existiria o risco de identificação, né? E até vocês tinham colocado isso, só que aí, primeiro de tudo, vocês têm que dizer o risco e como esse risco vai ser evitado. Então, no caso, existe o risco de identificação, tá? Só que aí você diz que no trabalho o risco de identificação não vai se concretizar, pois o nome do indivíduo, a identidade do participante não será publicado, não será informada. Então, dependendo da pesquisa, só para vocês, né, verem como funciona, tem pesquisas que no lugar da pessoa colocar o nome, né, para não expor o participante, coloca nome de rosas, número de cores, letras alfabéticas, números, tá? Isso vai variar de cada pesquisa. Então,
participante 1, participante 2, e não participante Maria José da Silva, participante 53, Carlos Alberto Matias, tá? Então, não vai ser identificado o participante. Então, o primeiro risco seria o risco de exposição, que será evitado pela não exposição, não identificação do participante na pesquisa. Outro risco que pode acontecer é o risco de constrangimento. Então, dependendo da forma que as perguntas são feitas e dependendo da pesquisa, as pessoas, os participantes da pesquisa podem estar muito fragilizados. E aí, dependendo da pesquisa, você vai poder agravar esse estado psíquico, vamos dizer assim. Então, vamos supor que eu esteja fazendo um trabalho com mães que tiveram aborto espontâneo, de crianças, né, de bebezinhos ali, após os 6 meses de gestação, tá? Então, essas mães, elas já vão estar muito fragilizadas, né, pela situação, por tudo que aconteceu ali com ela, pela perda do seu filho. Então, dependendo da forma que você faça uma pergunta direcionada a elas, você vai poder causar um desconforto emocional muito grande para essas mulheres. E isso não deve ser feito, tá? Caso se concretize os riscos, você, pesquisador, deve ser o responsável por dar o apoio necessário para essa participante. Seja vamos supor que você esteja fazendo sua pesquisa numa maternidade, então encaminhar essas mulheres ao setor de psicologia do hospital, certo? Se você estiver fazendo na casa da participante, então levá-la até a unidade de saúde mais próxima para o atendimento psicológico, certo? Então vocês vão ter que dizer o risco, qual que é, o nível dele, se é, vamos supor, risco mínimo de constrangimento, tá? Risco mínimo de identificação, e aí dizer como vai ser evitado, e se for algo que for concretizado, como que vocês vão proceder para evitar que os danos sejam maiores. Só para vocês terem uma ideia, a gente já pegou trabalhos, né, no comitê de ética, onde a gente avalia algumas pesquisas, né, de outras instituições, onde tinha uma pesquisa que ela era de alguma doença, não lembro agora qual, tá? Mas uma doença congênita, uma síndrome, algo do tipo assim, que a pessoa já tinha nascido com ela. Não tenho a mínima ideia, né? Não me recordo qual que era, mas era algo, né, que a pessoa já tinha nascido com aquilo. E aí, uma das perguntas era: você acha que a sua doença, síndrome, tá, é um castigo de Deus? Como assim, gente? Primeiro que a pessoa pode nem acreditar em Deus. E o que é que Deus tem a ver com isso, né? Outra pergunta era: você já pensou em se matar? Ou seja, você já pensou em suicídio por ter esta doença, síndrome? Então, pode ser que a pessoa que está participando da pesquisa, ela viva muito bem, ela, né, aceita ali as suas condições e não tem ali limitações, né, dentro do possível ali, ela consiga fazer suas coisas. E aí a pessoa vem com uma pergunta assim, a pessoa pode começar a pensar: peraí, será que o que eu tenho é tão ruim que eu tenho que achar que Deus está me castigando e que eu tenho que pensar em tirar minha própria vida? Então, imaginem, gente, o risco é altíssimo, né? A influência psicológica nessa pesquisa é muito alta. Então, foi uma pesquisa que, né, retornou para adequações, porque o questionário ali não estava coerente com o objetivo da pesquisa. Então, tinha situações ali que ele estava colocando nas perguntas que eram absurdas, que não teriam relevância para
pesquisa e que foram colocadas ali. Então, para vocês terem noção, né, do quanto que é importante se fazer um questionário, seja, né, para fazer um questionário em papel, fazer perguntas, né, para um questionário ou para uma entrevista, vejam o quanto que vocês podem abalar psicologicamente uma pessoa, tá? Então, vejam como é importante fazer as coisas, né, de forma séria, de forma a vocês terem um direcionamento, terem toda uma questão ética sendo respeitada, para que vocês não corram risco de causar danos a outras pessoas, certo? Bárbara está falando, então a falta de ética do entrevistador é sempre um possível risco? Não necessariamente. A falta de ética, na verdade, Bárbara, todas as pesquisas que envolvem seres humanos, elas precisam passar pela plataforma Brasil, né, que ele vai ser avaliado por um comitê de ética e pesquisa. Como, por exemplo, a gente, né, na Santa Emília de Rodar, nós temos o comitê de ética e pesquisa, a qual eu sou coordenadora, e aí a gente avalia essas pesquisas dentro dos parâmetros éticos, como a gente viu, né, na disciplina no semestre passado, em problemas atuais em bioética, que a gente vai aprofundar mais para frente também, dentro da disciplina aqui de TCC. Então, as pesquisas elas só vão poder ser feitas após a avaliação do comitê de ética. Então, por exemplo, como eu tinha citado, né, essa pesquisa que eu falei, ela não foi concretizada, ela não pôde ser feita porque ela precisava fazer adequações para poder ser colocada ali, para justamente resguardar o participante, gente. Principalmente as pesquisas, elas devem resguardar quem vai participar dela. Então, a Islene está falando aqui, professora, qual a quantidade média de perguntas em um questionário? Existe esta limitação? Não existe limitação, não. O que vai determinar vai ser o objetivo da sua pesquisa. Se dentro de 3 perguntas você consegue responder, atingir seus objetivos, beleza. Se for com 100 perguntas, também tanto faz. Tudo vai depender do objetivo de vocês para que vocês direcionem a metodologia, tá bom? Gente, já estamos em 58 minutos de live, tá? Lembrando que o Instagram ele só permite 30 minutos ou 1 hora, tá? Então a gente vai interromper a aula agora, encerrar essa live e aí a gente começa uma outra, tá bom? Então, tô gostando da participação de vocês hoje, muito produtivo, tá? Vou encerrar e a gente inicia logo em seguida.